Desculpa, vamos lá. Coelho, depois dos títulos recentes do Flamengo, né, abriu aí mais uma vaga, então o Corinthians voltou a estar na zona de classificação no G8 agora. Isso traz algum tipo de conforto ou acômodo que você precisa rapidamente tirar da cabeça dos jogadores, ou você não vê essa necessidade? Cheguei até a comentar com os jogadores sobre a questão da vaga da Libertadores que abriu, e eles mesmos responderam que, independente de vaga ou não, a nossa meta era Libertadores, e que jamais teria qualquer tipo de, vamos dizer assim, de baixar a guarda, por exemplo. Então eles sabem da dificuldade que da dificuldade que vai ser, da luta que temos que ter, mas não chegou a acomodar. O jogo do Botafogo já deu para perceber que eles foram para cima. Em 15 dias, é isso, Jô, que eu estou aqui? Não me recordo. Eu não sei quanto tempo, porque a gente vai vivendo e os dias vão passando. E o que eles fizeram mostra o quanto eles estão interessados em fazer com que o clube chegue a essa vaga de Libertadores. Uma mudança realmente brusca, mudança radical. E o que eles fizeram é de tirar o chapéu, porque jogaram para frente, estão jogando para frente, estão fazendo aquilo que eu estou pedindo. Então isso mostra que jamais eles ou qualquer pessoa da comissão, qualquer pessoa da diretoria vai baixar a guarda porque abriu mais uma vaga. Eu queria te falar um pouquinho sobre o ataque, né? O time chutou mais contra o Botafogo do que a média do campeonato, talvez até do ano inteiro, né? Só que faltou ali aquela decisão melhor no último terço do campo ali, né? Tomar a melhor decisão para poder fazer o gol. Queria que você falasse se você vê esse tipo de problema como principal nesse momento, para esse curto período entre o jogo contra o Botafogo e a necessidade, talvez quase a obrigação de se ganhar de um adversário já rebaixado, lanterna amanhã em casa. Nós temos essa obrigação realmente. Não tem para onde fugir. Amanhã a gente vai ter que dar um jeito de ganhar o jogo de qualquer maneira. Claro que a gente vai organizar, claro que a gente vai fazer algumas situações que a gente viu que no jogo do Botafogo faltou um pouco. Realmente o último terço faltou um pouco mais de agressividade. O último terço é aquela situação. É um time que não vinha jogando tanto para frente. É um time que tem realmente um vício de ficar com a bola, de não agredir ali o último terço. E a gente está mudando aos poucos isso. É aquilo que eu falo. Às vezes a gente tem pouco tempo, e a gente até comenta lá dentro, se tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente teria um pouco mais de agressividade no último terço. E ontem o treino já foi puxado para isso. Então a gente teve uma semana, 2 para trabalhar. Claro, algumas situações que a gente enxergava ali, necessitava de colocar em treino em jogo, mas não dá para a gente fazer tudo. É tudo muito novo para eles, e com a inteligência que esses jogadores têm, eles conseguiram fazer isso já tão rápido. Então acho que agora, com um pouco de tempo para o jogo do Avaí, essa questão de ter o último terço mais agressivo tem que ser muito mais na conversa agora, porque realmente tem uma dificuldade, realmente tem uma situação de posse ali na frente onde não precisa, tem que ser mais agudo, mais agressivo. E para a gente ganhar o jogo amanhã tem que ser agressivo em todos os setores, principalmente no último terço. Coelho, você falou que agora tem que ser na base da conversa, de preferência sem gritar. Como é que você está fazendo para cuidar da tua voz? Não, gritar eu vou gritar sempre. Às vezes eles não me escutam, é muito ruim isso, cara, no jogo, principalmente quando está cheio. Mas a gente vai ali passando recado um para o outro, vai conversando, eles já entenderam. É isso que me deixa mais feliz aqui dentro, porque você chega em pouco tempo e consegue fazer com que eles entendam algumas situações, principalmente ofensivas, né? E isso me deixa muito feliz. E agora a gente vai na base da conversa. Hoje a gente vai fazer também um treino um pouco mais agressivo no último terço, porque é uma final pra gente amanhã. E eles já sabem disso. Quando a gente saiu do Rio, essa foi a conversa deles. Eles querem isso. Então isso passa uma confiança para mim tão grande, para a comissão tão grande, que a gente tem certeza que a gente vai fazer um bom jogo amanhã, que a gente vai lutar. Existem algumas maneiras de perder, empatar ou ganhar. E do jeito que foi a derrota do Botafogo, lutando, brigando, buscando o gol. É assim que a gente quer jogar, é assim que a gente vai jogar. Independente da situação, amanhã a gente vai ser agressivo mais uma vez para buscar a vitória. Numa outra coletiva pós-jogo, você havia dito que o objetivo no vestiário, na direção, contigo, era a vaga para a Libertadores. Depois do que veio o título do Flamengo ali mesmo, pela TV, veio aquele alívio? Havia uma torcida declarada pelo Flamengo? Não, a gente não torce, a gente procura fazer o nosso trabalho, mas não veio um alívio, pelo contrário.
Na hora que saiu a vaga, eles mesmos já começaram a falar que não era para baixar a guarda, eles mesmos já chegaram falando que esquece isso, nossa meta é o próximo jogo, é ganhar o próximo jogo, e realmente a Libertadores é isso que a gente vai procurar fazer amanhã. Oi, tudo bem? Beleza? Queria que você falasse da reação dos torcedores com você. Como é que tem sido nesses últimos dias? Você tem mudado um estilo da equipe, o time está jogando mais para frente, que era o que o torcedor queria ver, né? Como é que tem sido a resposta quando você encontra torcedores? Olha, na verdade eu estou nem encontrando, porque eu estou nem saindo de casa. Essa é a grande questão. Uma saudade danada das minhas filhas, e isso que eu estou conseguindo fazer. Mas a gente recebe algumas mensagens, e umas mensagens bem bacanas, né? De apoio, de continuar assim, de colocar o time para frente. Eles querem ver o Corinthians para frente sempre, não adianta, não tem para onde fugir. Então, a gente recebe até algumas mensagens incentivando para continuar dessa mesma maneira. E eles podem ter certeza que amanhã o jogo, o próximo jogo, enquanto eu estiver aqui dentro, a gente vai procurar sempre jogar para frente, independente do resultado. Coelho, aqui, à esquerda, à sua direita. Você está sendo bem enfático em relação ao Corinthians ter que ganhar de qualquer jeito amanhã, jogar para frente. Mas mais além de ganhar, pegando o Avaí, claro, é uma equipe da primeira divisão, uma equipe forte, mas já rebaixada, faz uma campanha com 17% de aproveitamento. Mais do que ganhar, o torcedor, até pela cobrança do ano, que foi do Corinthians, não ter jogado, não vou dizer bonito, mas talvez mais para frente, você vai exigir, não só exigir, mas você vai querer que o seu time jogue bem, acima de tudo, além, independentemente de ganhar, tem que ganhar bem amanhã. Vou ser bem sincero contigo, a gente precisa ganhar o jogo. Não quero saber se vai jogar bem ou se vai jogar mal. A gente precisa ganhar o jogo amanhã. E eu falo com essa certeza porque lá dentro os jogadores estão passando isso para mim. E eles querem isso. A maneira que a gente joga agressiva faz com que a gente jogue bem, faz com que a gente recupere a bola no campo adversário, faz com que a gente tenha uma saída em três, fique com mais posse de bola. Isso automaticamente vai fazendo com que o torcedor goste do jogo. Então, mas a grande situação e o principal, na minha opinião, e a opinião dos jogadores, é que a gente precisa vencer o jogo. O que eles estão fazendo já de ofensivamente falando em treino, traz isso. Traz um jogo melhor, um pouco mais gostoso de ver. Um exemplo, posso dizer assim para você. Então, querendo ou não, a gente já vai ter uma situação ofensiva já meio declarada. Consequentemente, a gente vai colocar isso em campo, isso em prática. Então, consequentemente, a gente vai ter um jogo mais gostoso de, pelo menos eu espero, de se ver. Mas independente disso, o principal vai ter que ser a vitória. Coelho, são 4 jogos, né, que você dirigiu o Corinthians desde que assumiu. O calendário do futebol brasileiro é isso, enfim, você chegou no meio da temporada, depois do Fábio, mas muita coisa mudou já, é nítido. E o Corinthians tem momentos muito bons com você. O jogo contra o Fortaleza, o primeiro tempo contra o Palmeiras, o segundo contra o Inter, o primeiro contra o Botafogo, foram bons momentos do seu time. Mas você só conquistou 5 dos 12 pontos que disputou. Qual que é o seu sentimento em relação a isso? Um time que muitas vezes parece que vai, mas o resultado não acontece. Por que isso acontece? Porque a mudança é muito brusca, né? Ela é muito forte para uma mudança de jogo. Então, até realmente assimilar tudo aquilo, leva um bom tempo. A gente teve um exemplo lá na base, isso, quando eu cheguei, quando o Barroca saiu, era completamente diferente o estilo de jogo. E demorou 1 mês, 2, para fazer os meninos entenderem. Então vai oscilar, não adianta. Só que aquilo, a gente teve uma mudança de comportamento que ela tem que ser valorizada. Os jogadores precisam ser valorizados com essa mudança. E eu vim com a ideia de mudar o comportamento. E eles compraram a ideia. Então você pode colocar 80% dessa mudança de comportamento que a gente teve, principalmente nesses jogos que você citou. Os jogadores têm grande parcela nisso. De atividade, de bom comportamento, de fazer aquilo que eu estou pedindo. Isso leva um bom tempo. Então esse pouco tempo, como você falou, o calendário ele é difícil. Cheguei 15 dias atrás, mas a gente viu a mudança, como você mesmo citou, a gente viu a mudança, e isso que me deixa mais confortável. Eu me sinto confortável para dar o treino, para ver o dia a dia com eles, porque eles compraram uma ideia que a gente tem certeza absoluta, se tivesse um pouquinho de mais tempo, a gente não ia oscilar tanto. Então essa é a grande, eu me sinto confortável e feliz de fazer com que jogadores, com a qualidade que eles demonstram aí durante a carreira deles todas, que eles conseguem fazer as coisas funcionarem para o clube. E o comprometimento dos caras é nítido. Então o torcedor pode ter certeza, vocês podem ter certeza, a diretoria pode ter certeza. Teve uma mudança brusca e por isso tem essa oscilação.
mas teve a mudança para o lado bom porque os jogadores quiseram. Coelho, boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Sobre 2 jogadores, o Bozelli ontem apareceu no campo, mas vem se recuperando de uma contratura muscular. A gente sabe que é difícil, se você conta ou não com ele amanhã, se vai para o jogo. E o próprio Everaldo também, que teve a última participação no Campeonato Brasileiro contra o próprio Avaí, se você conta com ele entre os relacionados para amanhã. O Everaldo, ele tem uma situação que ele é delicada. A gente está em final de temporada, ele está em final de reabilitação, né? Tem que ter muito cuidado com esse jogador, porque é um jogador muito leve, teve uma situação difícil de lesão, mas ele está numa preparação, está em final de preparação para voltar 100%. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. O caso Bocelli é o seguinte, depende do rendimento dele, depende do que ele vai nos mostrar hoje, como ele fez ontem. E se estiver bem, não tem problema nenhum de levar ele para o jogo. Bom dia. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, cara? Tudo bem. Semana passada até você foi questionado sobre o Thiago Nunes, você falou, estou fazendo o meu trabalho, são trabalhos diferentes e não quero citar essa questão. Mas foi noticiado essa semana que o Thiago já está avaliando, já está vendo quem vai ficar, quem não vai ficar. Até em cima disso eu te pergunto, os jogadores se sentem mais pressionados? De alguma maneira isso atrapalha o rendimento dentro de campo, até porque vai ter um novo comando no ano que vem? E os jogadores estão sendo observados de uma maneira diferente por quem vai assumir esse comando? Olha, se está observado ou não, é outra história. O que eu tenho falado com eles é que o nosso momento é o nosso momento. Se eu estou aqui hoje, comandando a equipe do Corinthians, quem faz as situações funcionarem aqui dentro sou eu junto com os jogadores. Então, podem, fora do CT ou fora do clube, falarem alguma coisa, outra situação. O foco nosso é Libertadores, o foco nosso é o nosso treino, o foco nosso é o próximo jogo. Para palpitar realmente aqui dentro não vai ter ninguém palpitando, porque a gente está numa situação que a gente tem que focar num campeonato, numa Libertadores, e é isso que os jogadores estão procurando fazer. Eu vejo eles muito tranquilos em relação a tudo que é falado, vejo eles focados demais na situação em buscar uma vaga na Libertadores, então eu não vejo nada atrapalhando a gente. Agora uma outra pergunta mais abrangente em relação a Libertadores. Antigamente era o campeão brasileiro e o vice que iam, né, para a Libertadores. Depois, lá atrás. Depois o campeão brasileiro e o campeão na Copa do Brasil, iam só 2. Hoje nós vemos a possibilidade de termos 8 times brasileiros, né, na Libertadores. E muitos, assim, eu estou falando como observador, assim, talvez não mereçam estar, né? Não estariam. Vão estar por conta dessa situação, não vamos citar nomes, mas vão estar por conta dessa situação de uma abertura tão grande de vagas. O que você acha disso, de você ter uma abrangência tão grande de vagas na Libertadores? O futebol brasileiro é bom. O futebol brasileiro, na minha opinião, é muito bom, porque a gente vê que o futebol está mudando. O futebol sul-americano, ele é forte, ele é muito competitivo. A gente sabe da importância que é uma Libertadores num clube, financeiramente, enfim, torcedor. Eu vejo como um lado positivo ter esse número de times na Libertadores. Eu acho assim agora, como você falou, alguns mereçam ou não, aí é outra história, é o futebol, só o futebol que pode falar isso, mas eu vejo com bons olhos e espero que os times brasileiros, espero que o Corinthians esteja na próxima Libertadores e a gente consiga fazer um bom campeonato. Coelho, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Semana passada você separou o Pedrinho e o Sornosa para fazer um trabalho específico de faltas. Eu gostaria de saber o porquê que esses trabalhos não acontecem com uma certa frequência, se tem algum motivo, o porquê que isso não acontece? Às vezes acontece e vocês não estão olhando, porque eu vou antes. A grande questão, principalmente para você fazer trabalho de finalização e trabalho de bola parada, tiro direto, a melhor situação é fazer antes do treino. Então a gente procura fazer. Às vezes o jogador está cansado e não dá para fazer realmente, mas quando a gente procura fazer treino de bola parada, treino de finalização vocês já viram algumas vezes aqui, a gente fazendo antes, a gente pega o jogador mais descansado, e a bola parada é a mesma coisa, porque a bola parada a gente vai para o canto e a gente acha melhor fazer antes, fica mais concentrado, mas aquela situação toda, não tem tanta gente do elenco junto, para você fazer um treino de cobrança de falta, não precisa estar todo mundo, 2, no máximo 3, para fazer a cobrança. Mas a gente procura fazer sempre, e eles pedem. Quando eles pedem, a gente não pode negar. Coelho, a primeira edição da Libertadores foi em 1960, de lá para cá nunca aconteceu dos 4 grandes disputarem uma mesma edição.
Como é que você vê essa possibilidade em termos de rivalidade? Isso é alimentado muito em rede social, repercute. E se o fato dos pegar Palmeiras e Santos estarem lá, e o São Paulo à frente do Corinthians bem mais encaminhado, acaba gerando uma pressão aí, falando da rivalidade paulista? Não. Pressão, ela aqui dentro, pelo menos eu falando de pressão, já passei por muitas aqui e sei como funciona. Não tem pressão, a questão é que, no meu modo de ver, seria bem bacana ter os 4. Ia ser uma disputa bem acirrada, com aí sim, com pressão de ganhar, com pressão de tirar o time adversário. Se acontecer, realmente, como você falou, inédito, espero que seja feita da melhor maneira, o futebol jogado com muita paz, que a gente ganha com isso. Fechou.